Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá pessoal, esse é mais um Domingão do Carlão. Eu queria agradecer demais a sua audiência, o fato de você ter levantado cedinho, como vocês fazem todo domingo aí, 7h30 da manhã, aqui pelas lentes nacionais e internacionais do Canal do Boi. E é o seguinte, gente, hoje a conversa, vocês podem ver, não é 7h30 da manhã aqui onde eu tô na Agro Brasília, na exposição maravilhosa aqui, retornando às exposições presenciais. A Agro Brasília, ela é uma feira, vamos dizer assim, é uma feira que pertence ao Grande Slam, que eu chamo assim, eu chamo o Grande Slam das feiras do agronegócio brasileiro. Esse Grande Slam começa lá no Show Rural Copavel, depois vai para Não Me Toque, depois vai para Rio Verde, né? Depois vai para AgriShow, do AgriShow vai para Tocantins, do Tocantins vem aqui para Brasília, depois vamos estar lá na Bahia Farm Show e fechamos o Grande Slam lá na Expo Inter em Porto Alegre. E eu acho que deveria estar nesse Grande Slam também a exposição de Uberaba, a Expo Zebu, mas é só uma exposição focada em pecuária, talvez por isso eu incluo no meu Grande Slam, mas o pessoal, muita gente não inclui, mas fica aí a dica para todo mundo. Eu queria agradecer aqui, antes de apresentar o meu convidado, eu queria agradecer imensamente aqui a parceria com a Employer, que é o pessoal que entende tudo de RH, e também, especialmente hoje, eu queria agradecer também a toda a turma do Bradesco, o Bradesco que é o patrocinador master aqui da Agro Brasília 2022. A gente já falou com o presidente da Agro Brasília, com o presidente da feira, e agora é a hora de a gente falar com o presidente da cooperativa, né, que é a Copadef. E quem é o presidente da cooperativa está aqui do meu lado, esse caboclo simpático aqui, filho de médico que veio para cá, provavelmente lá nos anos que Brasília estava começando, e veio para cá, constituiu aqui, formou aqui provavelmente os seus filhos e tal. Essa é a história desse moço que está aqui do meu lado. Hoje eu vou falar assim, eu vou fazer diferente. O moço que está aqui do meu lado, ele mesmo vai falar o nome dele. Como é que é seu nome completo? Meu nome é José Guilherme Brenner. José Guilherme Brenner, esse é o cara aqui. E o Zé Guilherme é o seguinte, ele está aqui como presidente da Copadef desde 2019. Eu diria que ele é novinho aqui no cargo, né, o Guilherme? Parece que sim. No segmento aí a gente vê pessoas com uma carreira bem longa, né? Eu estou aqui começando, não sei se vai ser tão longa, mas estamos aí na Copadef. Eu já sou um associado desde há mais de 20 anos da cooperativa. Já participei de toda aquela parte, conselho fiscal, conselho administrativo, já fui vice-presidente e agora estou na presidência por um período aí. Quem acompanha o nosso trabalho aí já desde 2014 com esse programa Fala Carlão, depois com essa criação do Domingão do Carlão, especialmente aqui para o Canal do Boi, eu sempre digo que ninguém nasce presidente de nada. Esse é meu bordão aqui. Aqui no Fala Carlão, aqui no Domingão do Carlão, é a mesma coisa. Então eu queria começar daí, eu queria começar a sua história, porque você é nascido aqui em Brasília, mas para falar da sua história, eu acho que não tem como falar da sua história sem contextualizar e falar um pouquinho dos seus pais, talvez dos seus avós, enfim. Eu queria saber de onde eles vieram, me conta um pouquinho dessa história aí. Bom, os meus pais, eles vieram do Paraná. Vieram para cá nos anos 60 ainda, né, uma época ainda, o início de Brasília. Meu pai era médico, recém-formado, morava em Ponta Grossa, no Paraná. No Paraná ele tinha uma atividade agrícola, ele também trabalhava com cooperativa. E aí surgiu a oportunidade de vir para cá, de conhecer a região, uma região nova, completamente nova na época. Então, aqui não existia, assim, só existia Brasília. Ele veio para cá para fazer o serviço de radiologia do hospital de base, né? Depois trabalhou muitos anos na Rede Sara. E ao mesmo tempo, assim, logo que ele teve condições, ele buscou aqui uma atividade agrícola também. Naquela época, nos anos 70, era ainda uma época completamente diferente. Era uma época que existia uma patrulha rural do estado de Goiás, chamava do Goiás Rural, que subsidiava você desmatar a área para começar a implantar projetos de agropecuária. Eu até estava falando aqui que naquela época até surgiu uma novidade,
que era braquiária. Então você vê que aquilo era uma novidade, que a gente ainda falava em jaraguá, capim gordura. Então era uma época muito diferente, né? E a gente começou a atividade ali, foi para a pecuária, né? Também apareceu o gado Nelore, né? Que também era uma novidade. Então eram muitas novidades naquele tempo, mas a soja ainda não tinha aparecido, né? Aí depois a gente ficou um pouco parado, depois ele comprou uma área aqui, perto aqui da cooperativa, aqui no DF. Aí já foi dessa época aí, do final dos anos 80, que já era a época da entrada, da colonização realmente agrícola da região. Sim. Quando começou realmente a aparecer a soja, o pessoal começou a dominar essas tecnologias, né? Aí já era uma história um pouco diferente, né? Entendi. É uma história assim com mais investimento, uma coisa mais intensiva. Né? Mas aí ele faleceu no início dos anos 90, teve problemas de saúde, eu assumi aí a propriedade, né? E desde então, logo percebi que eu teria que me filiar à cooperativa até para ter uma estrutura. Deixa eu te falar, você falando aqui em final dos anos 90, você já está começando a falar um pouco aí das coisas que vão acontecer. Você, final dos anos 90, você estava terminando, não sei se você estava estudando, o que você estava fazendo nessa época? Na verdade eu estudei, eu me formei num campo completamente diferente, né? Em desenho, eu entrei em arquitetura, me formei em desenho, né? Trabalhei muito com arte mesmo, né? Com uma coisa muito diferente do que a gente vê por aí. E eu costumo dizer que eu aprendi a mexer com agricultura desenhando, que o desenho me ensinou muito sobre agricultura. Pois é, mas eu falo sempre isso, eu tenho o meu negócio principal, né, sempre foi, a gente montou esse negócio, o Grupo Public aqui, em 1988, e meu negócio sempre foi publicidade, então a gente tem um olhar de design também, e esse olhar de design, ele ajuda muito, eu acho que assim, é um olhar apurado, eu acho que assim, a gente... E você como arquiteto, eu imagino que você seja capaz de, né, identificar, às vezes, um capão, uma lavoura que está feinho e o outro que está bom, né? Eu acho que isso aí ajuda muito, né? Não, ajuda. Eu acho que, na verdade, nem sempre... Às vezes a gente aprende uma coisa fazendo outra. Sim. E a gente traz de outra coisa que a gente faz, a gente traz... Então, o pessoal fala muito da tal da interdisciplinariedade. Sim. Acho que é mais ou menos isso aí. Então, na época eu trabalhava muito com uma técnica que é uma gravura, metal. Você tinha que fazer toda uma preparação para depois fazer o desenho, para depois usar o aço. Então, tudo aquilo, eu vi na agricultura uma relação muito grande no processo da criação e das etapas, a ideia de que você tem que fazer etapas para ter uma finalidade. E até hoje eu tenho, assim, com a agricultura, com lavoura, eu tenho uma espécie de uma emoção estética, sabe? Eu vejo, assim, uma lavoura, assim, essa lavoura aqui dá para assinar embaixo, assim, ó, mais um padrão aí de qualidade que a gente está mantendo. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que as coisas sempre se comunicam, né? Bom, na verdade, então, o que houve foi assim, seu pai, infelizmente, foi embora antes do combinado, e daí você teve que, vamos dizer, dar os pulos aí, foi por isso que entrou na lavoura. Exatamente, na época ali, assim, muito cru ainda, tal, mas assim, eu acho que eu tive o apoio, a ajuda de muitas pessoas aí, desinteressadas, pessoas que tinham vizinhos, né, e a gente conseguiu fazer e aprender muita coisa. Eu acho que a questão, a gente tem que estar sempre muito aberto aí ao conhecimento, às coisas que aparecem, né? E foi um momento bacana, assim, que eu peguei todo um desenvolvimento aí, um aumento do plantio direto, como é que se implantava o plantio direto, como é que funcionava isso, que acho que é uma coisa, assim, fundamental aqui para a agricultura da região, né? Eu acho que foi o que mudou, assim, o jogo realmente foi o plantio direto. A gente tinha muitas dificuldades antes. E, cara, realmente é uma evolução, assim. A gente vê aqui nessa feira, por exemplo, são 3 anos sem a feira, você vê nesses 3 anos o que já mudou, agora você imaginar o que mudou lá no início dos anos 90 para cá, assim, em termos de equipamento, de máquina, é uma loucura, né? Você sabe que esse tema, né, a gente acaba sempre entrando nesse tema, e a nossa geração, eu falo sempre assim, é uma geração... Eu acho um privilégio, porque a nossa geração, eu, por exemplo, sempre costumo falar, a gente viu o telex, a gente viu o fax,
a gente viu o arremedo, aquela internet que era de escada, a gente viu nascer, por exemplo, aqui o Canal do Boi, na década de 90, transmissão de leilões, eventos, tudo pela televisão, e agora a gente viu nascer Facebook, Instagram, YouTube, a gente viu nascer WhatsApp, ou seja, nós somos uma geração que nasceu no fogão a lenha, mas também está usufruindo hoje dessas tecnologias todas, né? Eu acho que isso dá para a gente uma visão bacana de mundo, né? Não, com certeza, pô. Agora, se você for pensar nos equipamentos que a gente trabalhava e que tinham à disposição e o que era vanguarda lá nos anos 90, que você ficava tal, e de repente hoje em dia, você imaginar um trator com piloto automático guiado por satélite, né? Também a qualidade das operações, de um plantio, de uma plantadeira hoje em dia a vácuo, realmente isso é uma pulverização, colheita. Ontem, você sabe que ontem aqui na feira mesmo eu estava conversando com o Márcio lá da Stara, e o Márcio eles lançaram aí, tem uma tecnologia onde a máquina não planta onde o pulverizador vai passar e vai amassar, né? Então evita, falando de evitar o amassamento, na verdade ele evita o desperdício da semente, né? Eu achei um negócio fantástico, né? Não, pois é, então você vê cada vez mais, então a gente vai apurando uma tecnologia que a gente consegue fazer cada vez mais com menos, né? Então você pensa nas variedades que antigamente nós plantávamos e colhia, sei lá, 35, 40 sacos e achava que aquilo era uma coisa espetacular, né? Hoje em dia você tem aí lavoura, o pessoal colhendo 100 sacos de soja e então eu acho que o setor ele mudou muito assim, mas eu vou te falar que poucos setores mudaram tanto quanto a agricultura. Deixa eu te falar uma coisa aqui, que já é a terceira entrevista que eu faço, é a terceira vez que eu repito esse assunto, mas acho que vale a pena falar. O Chico Graziano escreveu um artigo essa semana, onde ele fala justamente isso. A gente está falando de ranço, esse ranço, ele até cita lá, é de gente bem formada. Nós estamos falando de economistas que ainda acham, né, que a agricultura é o setor primário. E não existe ninguém que tenha mais tecnologia. O desafio aqui, não existe setor no Brasil que use mais tecnologia do que a agricultura. O agronegócio é tecnologia pura, né? Não, e a tecnologia, assim, eu acho que às vezes as pessoas colocam as coisas em umas categorias e tal, mas a agricultura, ela envolve coisas assim, a jusante e a vazante, assim, mas, pô, você tem o que as empresas investem, assim, e aquele, tanto para quando você vai plantar, da maneira como você vai conduzir a lavoura, e depois o seu produto final, quer dizer, então, na verdade, é um universo, assim, e por ser primário, na verdade, é uma qualidade, não é um defeito, né? Na verdade, é uma qualidade que a gente vê que é uma questão estratégica. Você vê que hoje em dia, você vê um assunto aí, o pessoal falando da guerra da Ucrânia, a Ucrânia como fornecedora de alimentos, a falta que ela faz no mundo. Agora, você imagina a posição estratégica de um país como o Brasil. Quantas pessoas no mundo não dependem do que a gente faz aqui? Quer dizer, isso é um motivo que às vezes eu acho estranho que alguém critique isso e é um motivo para se orgulhar. É completamente nonsense, né? Eu falo assim, criticar isso é completamente nonsense. É não entender que está criticando o almoço, o jantar do mesmo dia, né? E a responsabilidade, cara, porque o produtor, eu vejo hoje, ao longo desse tempo, vivendo aqui junto com os produtores, eu acho que poucos setores no Brasil têm a capacidade de organização de uma cadeia como o setor agrícola. É uma coisa assim, eu acho que todo mundo tinha que olhar isso aqui, estudar, aprender. Que, por exemplo, essa feira é um marco disso. Você juntou aqui todos os atores aí, porque a agricultura não é só o agricultor é uma peça fundamental, sem a qual nada roda. Mas assim, você tem um grupo em torno daquilo, um grupo que movimenta e que se articula e que faz com que tudo isso funcione. Você está tratando uma indústria a céu aberto, uma indústria que tem um monte de riscos. Então nós estamos aqui lutando em torno desse risco e nos organizando para não deixar de correr riscos desnecessários, ter uma segurança alimentar, e isso é o que se proporciona assim, à humanidade, né? Pois é, agora você tocou nesse tema de tecnologia, enfim, de organização. Eu quero começar agora a trazer aqui para o nosso tema hoje. Você é presidente de uma cooperativa. Antes de a gente falar disso, eu quero mostrar para vocês aqui
a edição mais recente aqui da revista Agro Revenda, que também é apoiadora aqui do nosso programa. A revista Agro Revenda pertence aqui a uma plataforma de informação da distribuição agro. Essa edição aqui, olha só, isso aqui é uma edição normal, viu? Isso aqui era legal o seguinte, era muito legal eu te mostrar aqui de antes da pandemia e depois da pandemia, para você ver como é que o agro cresceu e proporcionou para a gente, né? Então aqui, ó, eu quero te mostrar aqui o caderno Agrocooperativas. Nós temos aqui o caderno Agrocooperativas, que tem aqui umas 50 páginas de bastante material sobre as cooperativas. E eu quero te presentear essa revista, obrigado, tá certo? Essa revista, inclusive, deixa eu mostrar novamente, traz aqui na capa o pessoal da Lavoro, que está fazendo um trabalho extraordinário aí na distribuição. A distribuição vem mudando bastante também. E quando a gente fala em distribuição, obviamente, a gente está falando de várias companhias importantes e também está falando das cooperativas, porque a cooperativa tem esse papel aí de fazer chegar aos produtores os insumos, fazer chegar no tempo. E mais do que isso, as cooperativas têm um papel de técnico, enfim, de extensão rural, que é extraordinário. E aí eu queria que você falasse, como é que foi essa história, como é que você chegou aqui na cooperativa? Naquela situação que eu falei, que comecei a assumir a propriedade, eu vi da necessidade de usar o serviço de uma cooperativa, né? Porque não tinha estrutura de armazenagem, não tinha... E aí a nossa cooperativa aqui, a Copadef, né? Eu me associei, comecei a entregar e achei muito interessante assim, a ideia do cooperativismo, que eu acho que o cooperativismo é uma solução, é muito interessante porque... num certo momento você iguala assim oportunidades assim. Sim. Às vezes tem um produtor gigante, um pequeno, todos às vezes vão comprar na mesma condição e vão ter aquela mesma condição de entrega e de venda. Então é algo que proporciona essa igualdade de condições, né? E é uma organização também, é uma maneira de organizar essa cadeia que a gente está falando que é tão organizada. Um dos organizadores são as cooperativas, né? A cooperativa permite o ganho em várias pontas, na verdade. Exato, exato. A cooperativa ela tem uma série de papéis, ela desempenha uma série de funções. Eu fui uma vez lá na cooperativa na Castrolanda, conversei com o presidente lá. E ele falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, assim, que o papel da cooperativa era organizar uma cadeia produtiva. Né? Às vezes não necessariamente está brigando no varejo, não necessariamente, mas assim, ela organizar aquele monte de atores que estão dispersos, soltos, numa cadeia, e aquilo dá muita força. Né? A gente tem a força política, a gente tem a força de organização. Aqui, por exemplo, a cooperativa, a nossa Copadef, tem uma história, por exemplo, eu vou até contar um pouco a história, que é a história do trigo no Cerrado, que é uma história muito, muito bacana, que você vê que os produtores aqui da região, eles que plantavam irrigado, eles tinham uma necessidade de fazer uma rotação de cultura. E aí a rotação que o pessoal viu que era mais adequada era do trigo, que traria mais benefícios. Só que o mercado do trigo era um mercado muito prostituído, muito ruim. Era difícil vender o produto. E aí foi organizado aqui, foi feita a cooperativa, foi feito um moinho de trigo, né, para dar segurança de comercialização. Lógico que isso aí não foi tão simples, teve muito tombo, levanta, toma. Não foi tão facinho. Não foi tão facinho. Não foi tão facinho, mas conseguiu fazer um moinho. Teve uma parceria muito importante com a Embrapa, que ela desenvolveu os materiais adequados aqui, porque o trigo ele tem uma dupla seleção. Ele tem uma seleção tanto agronômica quanto da qualidade da farinha. E aí eles conseguiram chegar nessa solução. Né? E hoje em dia a cooperativa ela é pioneira no cultivo do trigo no Cerrado. Um dos nossos cooperados é o recordista nacional de produção de trigo. Plantou trigo irrigado aqui, 160 sacas, né, de trigo irrigado, é um marco. Né? E a gente tem boas produtividades e um trigo de ótima qualidade, que hoje é considerado um dos melhores trigos do mundo. Legal. Então, assim, você pensa, o produtor ganhou, lógico, uma oportunidade, fez tudo isso graças a uma cooperativa, mas e quem ganhou por último? Quem ganhou por último foi o consumidor. Sim. Porque o consumidor tem uma farinha de ótima qualidade produzida aqui. Então você vê que, ninguém perdeu, todo mundo ganhou. Deixa eu te falar, isso aí ganhou um monte de gente, tem muita gente que ganhou. Ó, o meu irmão, ele tem uma indústria de pão.
E esse negócio da farinha, esse exemplo que você deu, ganhou ele também, porque ele vive falando, vive reclamando da qualidade da farinha e tem que ter a qualidade boa. No final, todo mundo ganha, é extraordinário esse tema. E já que você tocou nesse tema de trigo, e a gente está aqui no meio do centro-oeste, no Planalto Central aqui, eu fico imaginando que vocês devem estar falando, só tem soja e milho, soja e milho. E aí, eu queria te dar essa oportunidade já para você falar um pouquinho de como são os associados aqui da Copadef, né? Parece que a região aqui é bastante diversificada, né? Na verdade, assim, você fala DF, Distrito Federal e Goiás, aquilo é um desenho no chão, né? Na verdade, a paisagem agrícola ela é bem mais ampla, né? Ela engloba aqui os municípios principalmente Cristalina, Unai, tem alguns associados também de São João da Aliança e do Distrito Federal. É uma região, assim, o Planalto Alto é uma região que tem muita irrigação, né? Nós temos muitos pivôs aqui, o Cristalino e Unai são os pivôs com as maiores áreas irrigadas do Brasil. Deixa eu te falar, ontem eu estava conversando com o Ricardo Almeida ali da Netafim, e a Netafim é uma empresa israelense de gotejamento, né? E ele estava desenvolvendo um programa que ele mesmo falou, Carlão, aqui nós estamos na Disneylândia dos pivôs centrais, é isso? Não, com certeza, aqui é a maior área irrigada do Brasil, né? E aí o que a irrigação proporciona? Uma diversificação muito grande. Você tem indústria aqui que compra milho doce, milho semente, você tem batata, tem cebola, tem cenoura, tem alho. Então tudo isso está sendo plantado aqui, tem café. E essa questão da qualidade... Tem vinho? Tem vinho também. Eu já fui lá no Triaca lá e já comprei o meu vinho que leva o nome do pai dele, né? Exato, exatamente. Então você vê, a região é uma região... uma diversidade imensa, né? E tem essa questão, o pessoal aqui se juntou, fez uma vinícola, né? A vitivinicultura é uma realidade aqui, agora com a técnica da dupla poda, né? Que o pessoal chama. E tudo isso é baseado em quê? Na questão de que nós temos uma estação bem definida de chuva, uma estação seca com água da irrigação e que é possível você colher produtos de alta qualidade, né? Que não se perde com chuva na colheita, com aquele tipo de problema. E aí proporciona toda essa diversidade. E é uma região também, por causa da altitude, da noite mais fresca, é uma região muito sementeira. Então, tradicionalmente, aqui na nossa região é feito semente que vai ser mandada para o Brasil inteiro, para Mato Grosso, para Tocantins, para Bahia. Então, é uma região que tem muito essa característica. E isso faz com que o nosso produtor seja normalmente um produtor muito tecnificado e muito aberto a isso. Por isso que eu acho que a força da feira vem da força da agricultura da região. Espetacular, né? E esse tipo, você falou aí da dupla poda, né? Aproveitando só esse gancho aqui, eu tenho dito que ninguém segura a agricultura do Brasil, porque assim, por conta dos agricultores brasileiros, eles são abertos ao uso de tecnologia, e essa questão que você falou da tecnologia de produzir vinho, né? Eu acho que isso vai funcionar para várias outras atividades, azeite, vinho, tudo aquilo que o agricultor brasileiro se propuser a plantar, ele vai ter sucesso justamente pela proximidade dele com a ciência, com as Embrapas da vida, não é verdade? Não, com certeza, o papel fundamental aí da Embrapa aí no desenvolvimento nosso aqui, né? Na ocupação do cerrado, e você tem a certeza disso que você falou. Assim, eu mesmo aqui já fiz muita experiência que às vezes a gente não faz, não planta, porque não tem um mercado, não tem uma coisa assim. Mas eu já vi, aqui já se plantou grão de bico, já se plantou canola, já se plantou crambo, já se plantou, estamos plantando agora gergelim. Então, quer dizer, você tem uma gama de oportunidades aqui que é impressionante. E o produtor brasileiro, eu acho que ele é diferenciado. Não, ele é muito diferenciado. Ó, deixa eu te falar, a gente está caminhando aqui para o encerramento da nossa conversa. Nossa prosa está boa demais aqui, a gente podia ficar o dia inteiro falando aqui, mas eu queria que você me falasse um pouquinho agora, só para o pessoal não reclamar muito e falar assim, escuta, Carlão, você estava aí falando com o presidente da cooperativa, mas você não falou até agora que tamanho tem a cooperativa, quantos associados, fala um pouquinho da cooperativa. A Copadef é uma cooperativa fundada em 78, né? Já são aí 44 anos. A nossa região não é uma região de grandes cooperativas, é uma cooperativa relativamente pequena, com o que a gente vê aí, são 180 associados, né, uma área de aproximadamente 50 mil hectares, assim, e nem todos, assim, trabalham, evidentemente, não trabalham integralmente com a cooperativa, eles têm total liberdade, né? E é uma cooperativa que tem esse moinho de trigo, esse papel importante aqui, ela tem um movimento aí, sempre está crescente, né? Tem tido uma boa
um bom resultado nos últimos anos. Assim, a cooperativa não pode ter muito resultado bom, porque senão ela está pegando dos cooperados, né? O Zé Vicente, o Zé Vicente lá da Cooperativa mandou isso, falou isso comigo outro dia. Falou, Carlão, a nossa sobra, a gente prefere que seja bem pouquinha a nossa sobra, porque se for muito, significa que nós não estamos do lado do associado. Papel, exatamente, nós temos que cumprir o nosso papel. Nosso papel é servir o associado, né? E o negócio você tem que dar lucro para o associado muito antes da sobra, né? Com certeza, tem que dar muito lucro para o associado, e o papel da cooperativa é exatamente isso que a gente falou, dessa organização. Quer dizer, ela, ao mesmo tempo que ela ajuda, coopera muito com seus associados, que tenham um apoio, ela também ela tem um papel importante do outro lado. Por exemplo, o comprador, por exemplo, ele vai num único lugar e vai ter o produto ali bem guardado, com uma estrutura de expedição, bem localizado. Uma das coisas que a gente vê hoje em dia com o passar tempo da cooperativa é a localização. Ela está localizada num lugar que você vai ter saída para Minas, para Bahia, para Minas Gerais, então é um ponto muito estratégico. Então a gente vê isso, inclusive eu acho que um dos fatores de sucesso da feira é isso, essa localização estratégica no meio desse lugar que eu te falei, que tem esse amplo conjunto de produtores e que faz a força da feira. Bom, e falando aqui já, concluindo aqui, falando um pouquinho da nossa Agro Brasília, parabéns aí pela feira, porque é uma feira extremamente bem organizada. Eu fiquei muito impressionado com a qualidade aqui. Eu até gravei ontem com o pessoal do Bradesco lá, uma entrevista com a Tatiane ali, e estava olhando hoje a entrevista ali na beira do lago. A impressão que dá é que aquele cenário ali dá a impressão que eu estava em Orlando ali, sabe? Não, a feira já é a 13ª edição presencial, né? Então o parque, vamos dizer, já tem 15 anos, né? Cada vez melhor, cada vez mais elaborado, paisagismo, né? Então, assim, o pessoal daqui já tem um know-how aí de fazer uma feira bem organizada, e esse sempre foi um traço aí, a organização, né? E o pessoal sempre elogia muito isso e a gente fica muito feliz, né? Olha, com certeza, e a gente que tá aí fazendo esse papel de divulgação, pode assinar embaixo, realmente, vocês têm que conhecer, viu? Eu demorei bastante tempo, né? Tá no que ano? É a 13ª edição presencial. Teve uma virtual no começo da pandemia, né? Mas conta mesmo é o presencial, né? Pois é, eu conheci, escuta, eu quero mandar um abraço também pro Ronaldo Triaca, que eu conheci lá no Show Rural Copavel em 2019, e eu tinha assumido um compromisso com ele. Ele falou assim, eu vou lá em Brasília. Em 2019 não, em 2020. Eu vou lá em Brasília. E esse vou lá em Brasília foi interrompido aí pela pandemia, não pude vir. Mas na primeira que teve, depois, estou aqui, viu? Cumprindo a promessa, né? Cumprindo a promessa. Ô Zé, obrigado aí pela sua presença aqui no nosso programa, adorei a sua conversa, você é um caboclo de uma fala gostosa, uma fala mansa, muito bom, parabéns. Você está aqui desde 2019, o mandato aqui de presidente, como é que é? Quantos anos? Acaba no ano que vem. Março do ano que vem tem outra eleição. Ah, tem eleição. Apesar de tudo, tem sempre eleição para presidente de cooperativa. Querido, obrigado. Um bom trabalho para vocês, sucesso, parabéns pela feira. Viu? Tá, muito obrigado, Carlão. Prazer conhecer você, conversar com você. Acho que o seu programa é um sucesso, não é à toa. Obrigado. É isso aí, gente. Esse foi mais um Domingão do Carlão, um extraordinário papo aqui com o Zé Guilherme Brenner, presidente da Copadef. Aliás, o que é o Copadef mesmo? Uma curiosidade? O Copadef, na verdade, é a abreviatura de Cooperativa Agrícola da região do DF. Mas o DF tem um... O DF é Distrito Federal. E tem um negócio de colonização aqui? Como é que não, é porque o PADEF. O PADEF, que é essa região aqui, é um programa de assentamento dirigido. Então é um processo que foi feito ali no final dos anos 70, que aqui era cerrado, né, puro, né, e o pessoal, naquela questão da expansão da fronteira agrícola e tal, fez esses projetos aí de assentamento, trouxe o pessoal do sul, e a cooperativa era que centralizava esse programa. Né? Então você pessoal aí de Brasília, tem gente jovem aqui em Brasília, eu tenho certeza aí que o Ayrton, por exemplo, não sabia que PADEF era o programa de assentamento dirigido. Então, fica mais essa dica aí para todo mundo. Ô Zé, obrigado demais pela sua presença. Não, obrigado você. Apareça sempre e vão ter muitas feiras aí para você vir aqui. Desejo para vocês que não perdem nenhum dos nossos programas um ótimo domingo, um domingo extraordinário em família para todos vocês. Amanhã, segunda-feira, a gente volta lá, segunda-feira, 16h30.
18h30, todos os dias aqui no canal do Boi, programa Fala Carlão. E no sábado que vem também tem o Sabadão, o programa Fala Carlão especial de sábado. E acompanhe a gente em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Acompanhe a gente por aí. Um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui!